Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler do verso 17 em diante. A palavra do nosso Deus diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Senhor, obrigado por tua palavra, porque nesta noite nós podemos mais uma vez nos encontrar com a tua verdade e pedimos clareza no nosso espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para tratar em nossos corações. Oro para que cada um que ouvir esta mensagem, Senhor, receba da porção dela com o poder do teu Espírito e seja transformado para a tua glória e para o teu louvor. Faz isso conosco, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nós ainda estamos meditando naquela máxima que eu coloquei ali para os irmãos a semana passada. Deus nos salva em Cristo para vivermos uma vida digna, diferente de como vivem aqueles que não conhecem o Evangelho. Então Paulo está escrevendo à igreja, lembrando a igreja que tem um desafio a partir do capítulo 4, verso 1. Rogo-vos que andeis de maneira digna da vocação que fostes chamados. Deus encheu a igreja com o seu Espírito Santo, Deus nos salvou e Deus nos fez um convite para que agora esse poder de Deus que habita em nós seja usado para a glória dele. A partir de nós, a partir de cada um que conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando chega aqui no capítulo 4, a semana passada nós vimos que há um outro desafio para nós. Nós precisamos olhar para os ímpios e deixar com que a nossa vida não se pareça mais com eles. Os gentios citados aqui são aqueles que não conhecem o Senhor. E a semana passada nós vimos 3 ações que eles têm, que o Senhor nos revela. Eles andam, com os próprios pensamentos obscurecidos. Eles não pensam direito. Eles têm uma vida alheia a Deus. E eles se entregam a toda sorte de dissolução e impureza.
Essa é a maneira como vivem aqueles que não conhecem o Evangelho. E a partir do verso 20 hoje, eu queria que você visse comigo que o desafio de Deus para nós é que nós precisamos aprender a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Quantas vezes você troca de roupa por dia? Pelo menos 3, né? Sai da cama, ninguém sai de pijama aqui para trabalhar. Espero que não. Então você faz uma troca de roupa. Há aqueles que são mais asseados e tomam banho de manhã, né? Há aqueles que não gostam do banho, até no frio, vamos deixar isso para lá. Então você faz uma troca de roupa. Você vai trabalhar e talvez você tenha um trabalho um pouco higiênico. Ou talvez você seja um mecânico, né? E aí você não pode nem pensar em entrar com a roupa dentro de casa, né, Graça? Aquela suja de graxa, sentar na cama, nem pensar. Então, um outro banho, você tira a velha roupa e você põe de novo uma roupa limpa. Pelo menos 3 vezes por dia, nós somos convidados para fazer esse ritual. Tira a roupa, põe roupa, tira a roupa, põe roupa. Quando Paulo vai escrever para os Efésios aqui, ele lembra disso. Ele diz: Deus quer que a gente tire a roupa velha e Deus nos deu roupas novas para usar. É uma metáfora para dizer o seguinte: nós estávamos sujos na nossa vida sem Cristo. Nós andávamos na imundície do pecado. E agora Cristo veio e Ele fez com que essa imundície do pecado pudesse ser libertada de nós. Nós temos agora essa opção que as pessoas que não têm Cristo não têm. O homem que não tem Cristo, ele só tem uma roupa, é a velha. Ele vai andar no pecado, viver no pecado, e se Cristo não entrar na sua história, ele vai morrer no pecado. Agora, quando Cristo entrou na história de todos nós, e nós vimos lá no capítulo 2, isso já aconteceu, no versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Éramos assim, andávamos assim, mas agora em Cristo há uma novidade de vida. E essa novidade de vida faz com que nós abandonemos o velho homem e vivamos o novo homem. Todavia, nós precisamos fazer isso, não é uma vez só quando nós aceitamos Jesus, mas é todos os dias, assim como a gente troca roupa. Por isso que Paulo usou essa ideia do tirar e do revestir, do tirar e do revestir, porque todo dia da nossa vida nós vamos nos deparar ainda com o velho homem que morreu, mas que está conosco e que de vez em quando ele tenta sair do caixão. Ele tenta tomar de novo a possibilidade de mandar na nossa vida. E aí nós precisamos dizer: fica morto aí, porque agora tem um novo homem em Jesus. E é esse desafio que todo crente tem todo santo dia, até morrer ou até Cristo voltar. E o que Deus quer falar para nós então aqui nessa noite? Primeiro, irmãos, Deus quer dizer para nós tirar a velha roupa. E o que é tirar a velha roupa? Tirar a velha roupa é abandonar o velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Olha aí o versículo 22 de novo. No sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, o velho homem, a natureza caída, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, segundo os desejos enganosos. Nós temos em nós uma natureza caída que luta conosco todos os dias para que a gente escute a sua voz e obedeça o seu chamado. E essa natureza caída, ela é ruim, ela não é boa,
ela nunca chama a gente para o lado bom. A natureza caída não fala para você de manhã: vai ler a Bíblia. Ela não fala para vocês. A natureza caída não levanta de manhã você e fala assim: ei, vai fazer 30 minutos de exercício para você ter um gás a mais para aguentar o dia. Ela não diz isso. A natureza caída não diz assim para você: ei, para um pouquinho o seu dia aí, vai orar pela Angola, vai orar pela igreja. A natureza caída, ela sempre vai tentar nos levar para os desejos da concupiscência. E aí cada um de nós conhece as suas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Porque é aí que esse desejo quer levar você. E aí o apóstolo Paulo, que está falando para a igreja, ele diz o seguinte: quando a pessoa está em Cristo, quando a pessoa está na igreja, quando a pessoa se converteu, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela precisa lutar para não mais viver assim. Porque se ela continuar vivendo como velho homem, dentro da igreja de Jesus, ela vai causar transtornos. E é isso que a gente faz, queridos irmãos, dentro da igreja, quando a gente quer viver na expressão na carne. Quando a gente quer viver segundo os propósitos caídos do nosso coração. E aí o apóstolo Paulo começa a colocar algumas coisas que atrapalham demais a manutenção da igreja de Jesus. Algumas coisas que atrapalham demais o relacionamento de homens e mulheres que querem viver uma fé em comum. E todas estas situações que o apóstolo Paulo coloca, essa velha vestimenta que ele coloca, vem da carne, e nós precisamos deixá-la de lado. E sabe qual é a primeira? O apóstolo Paulo vai dizer para nós: o velho homem adora a mentira. O velho homem aprecia a mentira. E no versículo 25 ele diz para nós: então, por isso, despindo, deixando a mentira. Qual é o desafio que nós temos em Cristo Jesus todos os dias? O desafio que nós temos em Cristo Jesus todos os dias é: olha, nós não podemos ter conveniência com a mentira. Eu não posso mentir, e eu não posso conviver com aquele que mente. Eu não posso ser parceiro da mentira e nem fazer da minha vida um lugar da mentira. E nós sabemos, irmãos, se você abrir aí a sua Bíblia, João capítulo 8, abre aí, versículo 44. Nós sabemos aonde é que nasce a mentira, qual é a ação proveniente, o start, da onde que ela sai. João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, e é o pai da mentira. Então, quando nós aceitamos a mentira na nossa vida como uma atitude natural, ordinária, corriqueira, nós estamos, na verdade, nos identificando com Satanás. Jesus, ele diz: eu sou a mentira, o caminho. Foi? Eu sou o caminho, a verdade. O que é antônimo é isso, o que é contrário a isso, a verdade, é do opositor. Então o crente, ele tem que lutar pela verdade. Ele tem que ser alguém verdadeiro em todo tempo. Doa a quem doer, até contra si mesmo. É preciso falar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... A palavra de Deus é a verdade. O Senhor se apresenta como a verdade. E se eu tenho a verdade na minha vida, eu não posso permitir que a mentira seja algo comum. É estranho saber
que crente mente. É estranho pensar que você pode usar uma palavra de inverdade a favorecer você, ou favorecer o outro, ou para disseminar alguma coisa. É impensável isso. Uma das grandes punições que Deus fez nas Escrituras foi contra a mentira. Você já leu lá em Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira? Lembra o que eles fizeram? Quem já leu Atos 5? Levanta a mão, deixa eu ver. Conhece a história de Ananias e Safira? Pouca gente, vou ter que contar. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. O pessoal começou a pegar dinheiro e a levar para a igreja. 3.000 pessoas tinham convertido. A igreja estava com um monte de gente, precisava das pessoas sobreviverem. E ali tinha gente pobre, tinha gente bem de vida. E um irmão teve uma ideia. Ele foi lá e pegou o terreno que ele tinha, vendeu o terreno, e ele trouxe o dinheiro e deu para os apóstolos. E disse: está aqui o dinheiro do meu terreno. Eu quero que os senhores abençoem aí a igreja. Quem precisar comprar pão, comprar leite, comprar rosquinha. E aí Ananias e Safira olharam aquilo e falaram um com o outro: vamos fazer também. E aí eles foram, venderam um terreno que tinham. E aí eu acho que não deu tempo dos dois irem juntos. O Ananias foi na frente. E o Ananias chegou para o Pedro e disse assim: Pedro, vendi o terreno. E está aqui o dinheiro do terreno todo. E o Pedro disse para ele: Ananias, por que você está mentindo para o Espírito Santo? E o Ananias não entendeu. Mas o Senhor já tinha revelado para Pedro que eles venderam o terreno, mas eles só deram uma parte do valor. A outra parte eles esconderam. Talvez foi por isso que Safira não estava junto. Ela foi esconder a outra parte do dinheiro. E aí Pedro olha para Ananias e diz: olha para a porta. Ali estão os homens que vão enterrar você. E Ananias cai morto na frente de Pedro, porque mentiu. Levaram Ananias. Logo depois chegou Safira e disse: Pedro, Ananias já entregou o dinheiro? Já. Então, aquele foi o dinheiro que nós pegamos do valor do terreno. Confirmar a mentira do marido, para não dar chabu. E o Senhor falou para Safira: Safira, por que mentes a Deus? Olha para a porta. Ela olhou e disse: está vendo aqueles homens? Acabaram de enterrar o teu marido e vão te enterrar também. E Safira, bom. Nossa, pastor, que Deus bravo. Não é um Deus bravo. É um Deus que estava zelando pelo início da igreja. Ananias e Safira não precisavam dar nenhum real, irmãos. Ananias e Safira podiam vender o terreno e dar o dízimo. Podiam vender o terreno e dar metade. Podiam dar 20 cruzeiros de oferta. Mas eles tinham que dizer a verdade. Está aqui, ó Pedro. Nós vendemos o terreno, metade do valor está aqui. A outra metade é nossa, é para aposentadoria. Não tem problema. Mas o Senhor Deus não gosta da mentira, porque a mentira vem do seu adversário. Eu brinco lá em casa que eu não gosto nem daquela meia mentira. Sabe a meia mentira? Quando você fala para o seu filho: atende a porta e diz que eu não estou. Atende o telefone. Quem é? As Casas Bahia. Tô. Porque além de você estar mentindo, você está ensinando o seu filho a quê? Deus não tem parte com a mentira, irmãos. E Ele pede para nós deixarmos a mentira de lado. Deus está construindo sua igreja. Deus está fazendo com que a sua igreja seja um lugar de relacionamentos. E não se pode viver em relacionamentos se estivermos baseados na mentira. Não dá. Então não minta. Fale sempre a verdade. Ainda que lhe custe algo, fale sempre a verdade. Fale a verdade para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos,
para os líderes da igreja, para as crianças, para os vizinhos. Fale sempre a verdade, porque Deus, o nosso Senhor, é o Deus da verdade. Quem mente são os ímpios que não conhecem a Deus. Para nós, Deus está dizendo, desfaz, tira a roupa da mentira. Não cabe mais em você. Não fica bem. Como diria os homens da moda, é démodé. Já passou. Deus tem nova roupa para você. Amém? O velho homem também, irmãos, é um homem que pratica a ira. E aqui é terrível, porque Deus vai dizer para nós o seguinte, que o velho homem que pratica a ira, ele dá lugar ao diabo. Versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tem gente que gosta de ficar com raiva. Tem gente que quando ele não tem raiva de alguém durante a semana, não foi uma boa semana. Tem crente que é irado. Por si só ele é irado. Quando não tem nenhum problema na vida dele, ele joga uma panela na cozinha, no chão. Só para extravasar um pouco. E a ira é um pecado. E Deus vai dizer para nós que o velho homem, ele abraça a ira, ele ama a ira, ele convive com a ira ao ponto da ira dominá-lo. E sabe o que acontece? Por causa disso, ele dá espaço para o diabo na vida dele. Por quê? Porque uma ira guardada no coração, ela vai ficar ali, trabalhando na sua mente. E o que eu vou fazer com aquela pessoa que fez isso comigo? O salmista diz assim, o homem, ele tem os pés rápidos para o mal, ele maquina o mal. Isso é a ira. Quando a gente não sabe lidar com a situação, quando a gente quer devolver na mesma moeda, quando o cara que passou na sua frente te fechou no trânsito, você agora tem que ir lá e dar uma luz alta para ele, e buzinar, e fazer ele enxergar que ele é um idiota. Tem que fazer. E a ira consome. E é por isso que às vezes você tem no trânsito gente que tira uma arma e mata o outro porque ele fechou um cara, porque ele entrou na frente, porque ele não deu seta. O problema não está no outro, o problema está em mim. Pastor, aqui a minha sogra me tira do sério. O problema não é a sogra, o problema está aqui dentro. Minha mãe me tira do sério. Não é sua mãe, é você. O meu marido me tira do sério. Não é o seu marido, é você. Minha mulher, o senhor não conhece, pastor. É igual aquela lá do salmo que diz que do provérbio que diz que é uma goteira, assim, ela me tira do sério. Não é a sua mulher, é você. A ira, o pecado está em nós. As pessoas só contribuem para que o nosso pecado saia. Então Deus diz, a ira domina o homem e leva ele a atos impensáveis. Sabe o que a Bíblia diz de Moisés? Moisés era um homem mais manso sobre a face da terra. Você sabia que a Bíblia diz isso de Moisés? Quem sabia que a Bíblia diz isso de Moisés? Levanta a mão, deixa eu ver. Poucos que estão lendo a Bíblia, viu? Começar a dar notinha de casa para ler. A Bíblia diz, Moisés era um homem mais manso sobre a face da terra. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que Deus, quando Moisés chegou lá na terra prometida, Moisés foi pôr o pezinho e Deus, não, você não vai entrar. Opa, peraí, meu, 40 anos trabalhando aqui, 40 anos aguentando esse povo todo aí, como é que chega agora eu não vou entrar? Não, tem alguma coisa errada. Deus disse para ele, sobe o morro e olha a terra. Moisés subiu o morro, olhou a terra e disse, Deus, é bonito, hein? Já imaginei meu Achoupana ali, Não dá para a gente entrar no prato. Deus disse, você não vai entrar na terra. Sabe por que Moisés não entrou na terra? Por causa de um ato de ira. Um ato, irmão. Não foi meia dúzia. Não foi uma semana. Não foi um mês. Foi um ato. Quando o povo estava no deserto e pedindo água, Deus disse para Moisés, Moisés, vai até naquela rocha. Você toca na rocha. E a rocha vai dar água. E o Moisés foi andando para a rocha. E o povo, porque Deus trouxe a gente aqui para morrer. Deus trouxe a gente aqui para morrer. Moisés chegou lá, pegou o cajado. Pum! A rocha deu água.
Aí, água para vocês. E aí Deus disse: você não podia fazer isso. Sabe por que ele não podia fazer isso? Porque a rocha era um tipo de Cristo. Já ouviu a expressão? A rocha é Cristo. Moisés não podia ter se irado contra a rocha. E por causa de um ato impensado, Deus o privou de entrar na terra prometida. O que a ira leva você a fazer? A ira guardada no coração abre espaço para a ação de Satanás na vida daquele que está irado. Se você não fizer com que a sua ira se torne paz até o sol abaixar, você corre risco. Você precisa perdoar até a noite chegar, porque senão você está abrindo espaço para o diabo agir na sua vida. Terceira coisa, irmãos, o velho homem é um homem falastrão, boca aberta, fala mais com o cotovelo. Já viu a expressão fala mais com o homem da cobra? A Bíblia diz que no muito falar a quê? Quem sabe? No muito falar Alguém? No muito falar há muito pecado. Quem fala muito, peca muito. A Bíblia também diz assim, que até o tolo calado passa-se por sábio. Aquela carinha. Então o velho homem, lá no versículo 28 diz, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Falastrão, fala pelos cotovelos, fala o que deve, o que não deve, usa a palavra imoral. E é interessante que Jesus falou para nós o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Pergunta: que tipo de conversa as pessoas têm com você? Porque você vai sempre falar do que cheio está o seu coração. Então tem cristãos que ainda não abandonaram os ídolos do coração e continuam pecando no falar. Tiago capítulo 3, depois você pode ler na sua casa, é um capítulo que nos ensina a usar a língua, nos ensina a domar a língua. O nosso presidente Bolsonaro tinha que ter um curso bíblico como domar a língua, porque fala muita bobagem e leva na cabeça por causa das bobagens que ele fala. Estão criticando eles muito por causa de não ter postura de presidente. E aí ele se põe como crente e não vive como crente. Se põe como um cristão, mas não vive como um cristão. E assim como ele está cheio de cristão no nosso meio, assim, crentes que falam palavrão, que falam piada suja, que não tem nenhum tipo de pudor para falar com as pessoas. Deus diz para nós que não é mais a nossa roupa, não cabe, não fica bem alguém que fala da palavra e que fala bobagem, asneira, às vezes palavras maliciosas, com duplo sentido, triplo sentido. Deus diz: não é mais isso para vocês. O velho homem é falastrão e essa roupa não fica bem em você. O velho homem, irmãos, terminando o versículo 31, diz: nutre amargura, indignação, raiva, calúnia e maldade. Então como é que é o velho homem? O velho homem é amargo no trato com as pessoas, não sabe ser amável, é amargo. A pessoa não consegue falar, não consegue chegar perto dele ou dela, ela se torna amarga no trato com os outros. O velho homem mostra a indignação ao invés do apoio. Ele não está ali para ajudar, ele só está ali para se indignar, ele só está ali para fazer o contra. Esse é o velho homem. Quantos cristãos que no ambiente de trabalho as pessoas não gostam deles porque eles acabam sendo esse tipo de gente que não constrói, só destrói. O velho homem vive com raiva evidente em seus relacionamentos. Todo o tempo ele está irado, ele está brigando com alguém, está procurando alguém para brigar. Se ele não brigou, ele vai achar alguém para brigar. Raiva. O velho homem calunia os outros, ou seja, fala mal das pessoas. Fofoca. Há um provérbio que diz assim:
6 coisas Deus odeia e a 7ª Ele detesta. Sabe qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus detesta fofoqueiro. Gente que tem tempo de sobra para ficar falando mal dos outros. Não é roupa do velho homem. Não é roupa do novo homem, é roupa do velho homem. E por último, o velho homem é maldoso. Ele deseja o mal. É aquele camarada que está vendo que o outro vai pisar na casca de banana e cair. Sabe o que ele faz? Pega o melhor lugar para ele. Aqui eu acho que vai ser o melhor ângulo. Que ele vai cair. E eu vou rir. O velho homem é maldoso. Ele quer que o outro se dê mal. Se ele não gosta do vizinho, ele fica torcendo para o vizinho se dar mal. Ele dá a alegria dele quando ele chega em casa e fica sabendo uma má notícia do vizinho. Aí quando o vizinho chega e traz uma notícia, maldoso, o velho homem é assim. Ele não pensa nos outros, ele pensa em si mesmo. Deus quer que eu e você aprendamos a tirar essas velhas roupas. Não nos cai bem. É demodê para a gente. Deus tem novas roupas. E Ele começa a falar das novas roupas para nós, lá no versículo 24. Quando Ele diz, no versículo 23, renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Que novo homem? Criado segundo Deus. Quem nos criou? Em Cristo? Deus. Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, Deus quer que eu e você coloquemos uma nova roupa. E colocar a nova roupa é revestir-se do novo homem, semelhante a Deus, em justiça e em santidade. E o versículo 25 diz para nós que o velho homem é diferente do novo homem. O novo homem é diferente do velho homem. Enquanto o velho homem gosta da mentira, o novo homem, ele é apegado à verdade. E ele só fala a verdade uns com os outros, porque sabe que nós somos membros uns dos outros. Por que isso? Porque Cristo disse que a verdade vai nos libertar. E se Cristo é a verdade, se a verdade de Cristo está em nós, então, irmãos, não há lugar para nós na mentira. Se você está vivendo com Jesus, você nunca vai se apartar da verdade. Logo você será verdadeiro em todas as suas relações. Todas. Porque a verdade agora é o caminho natural. Não tem por que eu mentir. Ainda que eu tenha que esconder alguma coisa que eu fiz, eu devo falar a verdade, pedir perdão. Ainda que seja feio o que eu fiz, eu preciso confessar. Eu preciso dizer, olha, eu quero dizer para você a verdade não é bonita. A verdade vai às vezes te assustar. Mas eu quero te dizer a verdade, não quero mentir para você. Nós não podemos mais ser pessoas que usam máscaras, que se escondem. Nós temos que ter a alegria de transparecer a verdade de Cristo nas nossas relações. O novo homem também, irmãos, reconhece a importância do trabalho e da ajuda ao próximo, do socorro. Olha o que diz o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha também com que acudir ao necessitado. Então olha a mudança que Deus quer em nós. Qual era a velha roupa? Era roubar. Não faça mais isso. Tira a velha roupa. Joga fora essa velha roupa. Você não tem que roubar. Aí alguém pode dizer assim, mas eu nunca roubei, pastor. Eu não roubo, eu jamais faria isso. Talvez você não vá lá e pegue alguma coisa do outro. Mas talvez você roube de outra maneira. Talvez você, como empregado, chegue atrasado, sai mais cedo. Você está roubando o patrão, você está roubando o tempo dele. Talvez você faz um gato lá na sua casa. E você está roubando a Eletropaulo. Ainda que eles ganhem muito, a Bandeirantes, é um roubo. Um gato na água, você está roubando. A Sabesp aqui, né? A Sabesp, está roubando. Televisão, né? Compra aquele aparelhinho lá e
Não paga a televisão. Você está roubando. É roubo. Ponto. Não tem outra história. Não tem um meio roubo. É roubo. Então a Bíblia está dizendo para nós, a gente não pode fazer trambique. Essa roupa não cabe mais na gente. Esse negócio de dar um jeitinho não é mais nosso. Eu conheço uma pessoa que faz isso. E às vezes faz e ainda fala para o outro fazer. É roubo. Então quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Porque o novo homem, irmãos, tem que lembrar o valor do trabalho. Deus criou o homem para produzir. Deus criou o homem para trabalhar, irmãos. Lá em Gênesis, quando ele criou o jardim, ele criou o homem e disse, agora, eu não vou fazer crescer as plantinhas. Você é que vai fazer. Você é que vai arar a terra. Você é que vai fazer com que elas produzam. Você vai trazer a água até aqui. É você, Adão, você e Eva que vão cuidar do negócio. Então a gente não pode ser preguiçoso. E tem gente que morre de preguiça e não trabalha, e não quer fazer as coisas. E acha que tem que ser sustentado, né? Eu falei aqui na outra vez, que eu vi uma família na igreja que ficou pegando cesta básica quase 20 anos. Mas que não sai dessa vida. Deus nos chamou para trabalhar. E não é para ganhar só para nós. Não é para ganhar o salário e falar, agora eu tenho uma casa, agora eu vou trabalhar, que eu vou comprar uma casa na praia, agora eu vou comprar uma casa no campo, agora eu vou ter isso, agora eu vou ter aquilo. Não é só para isso, é para trabalhar e trazer o dinheiro para a glória dele. E ele diz, olha, trabalhe com suas mãos para acudir o necessitado. Então o meu dinheiro que entra na minha casa não é mais só para mim. Não pode ser mais só para mim. Tem que ser para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que o crente verdadeiro, ele não tem vergonha de dizer, eu sou dizimista. 10%, eu não sou dizimista, eu não sou mentiroso, porque tem gente que mente até no dízimo. O cara ganha 2.000, o dízimo dele, R$20. Ele achou que era só 100, era 1%. Ele mente no dízimo, ele mente na oferta, ele não traz. O crente verdadeiro, irmão, ele tem alegria de entender que o seu dízimo e a sua oferta missionária é para a glória de Deus. Ele tem alegria de que quando alguém está passando por uma necessidade, ele pode contribuir com arroz, com feijão, com açúcar, com sal, com óleo, com a picanha. Ele tem alegria. O novo homem foi feito para isso. Então quando a gente ainda está vestindo a velha roupa, é tudo para nós. Trabalho para mim. Eu quero para mim. Eu vou consumir para mim. Troca celular de 5 em 5 meses. Não tem necessidade, mas troca para ter um celular bonito novo. E não dá R$1 para uma entidade carente. Não ajuda ninguém que está passando fome. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para ser generosos. Porque é na nossa generosidade que Ele vai ser glorificado. Então é o novo homem. O novo homem é edificador de vida, irmão. Versículo 29 diz, não saia da vossa boca a palavra torpe. Tira isso. Agora, põe a palavra boa para a edificação. Queridos, Deus quer usar a nossa boca. Deus quer usar a nossa boca para dar uma palavra de esperança. Deus quer usar a nossa boca para dar uma palavra de conforto. Deus quer usar a nossa boca para edificar o reino dele, para edificar pessoas. Nós estamos aqui às quartas-feiras estudando a questão de nos tornarmos discipuladores. Por quê? Porque é através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ensina, que nós podemos ganhar almas para Cristo, que nós podemos transformar vidas para a glória de Deus. Agora, se eu não quero usar a minha boca para edificar pessoas, para que eu estou usando? Sua língua não é mais para destruir, sua língua agora é para edificar. Por isso que o crente não é maldoso, não é fofoqueiro, não é melindroso, não fala palavrão. O crente agora aprendeu que a vida dele toda é para a glória de Deus, e inclusive a sua língua é para louvar e adorar ao Senhor. Tiago vai dizer, pode de uma só fonte sair água doce e água amarga? Pode só de uma fonte sair bênção e maldição? Pode, não pode.
Irmãos, é triste, mas tem cristãos que criam os filhos debaixo de maldição, dizendo para o menino que ele é burro. Tu é burro. Criando com palavras que discriminam. Crente que faz bullying, dá risada dos outros. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados em Cristo, uma nova criatura, para edificar vidas. E por último, irmãos, o novo homem, ele nutre a bondade, a compaixão e o perdão. Versículo 31 fala que o velho homem nutre amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Mas o novo homem, no versículo 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus te criou para fazer a bondade, não maldade. Deus te criou como alguém que viu a casca de banana e sabe que alguém pode se machucar e vai lá e tira a casca. Não é alguém que fica olhando para ver se o cara vai cair. Deus te criou para você conduzir bondade no mundo, aonde não tem bondade, que passe a ter a partir do momento que você chega lá. Deus criou você para você se compadecer do necessitado. O ímpio pode passar de largo, mas o crente não. O crente tem que se compadecer do que precisa. Deus criou você com capacidade de perdoar as ofensas. O cristão perdoa, porque nós fomos perdoados em Cristo. Porque nós oramos segundo o Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos. Nós fomos criados para isso, para dizer: Senhor, eu procuro perdão em Ti, mas quando alguém precisa do meu perdão, ele vai achar, ele vai encontrar o perdão. Eu não consigo entender cristãos que quebram relacionamento porque não perdoa. Não aguento, não quero olhar mais para a cara daquela pessoa. Nós não fomos criados para isso. O Espírito Santo de Deus tem nos capacitado para uma vida diferente, uma novidade de vida para a glória do Senhor. Quero concluir, irmãos. Todos os dias somos desafiados a fazer esse exercício espiritual. Despir do velho homem, revestir do novo homem. Amanhã, novo dia, você vai precisar fazer isso novamente. Todos os dias você vai precisar fazer isso. Agora, para você pensar, gostaria de fazer a pergunta: que roupa que você está usando hoje? Com que roupa você veio hoje para a igreja? O velho ou o novo homem? O Senhor Jesus quer nos conduzir para uma nova vida. E é Ele que está aqui nessa noite e tem capacidade de nos levar ao arrependimento e à mudança. Se você crê, quero convidar você a orar comigo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tantas vezes nós olhamos no espelho, estamos lá nós com as velhas roupas. E o Senhor sabe o quanto é difícil largar algumas coisas. O Senhor sabe o quanto é duro, Senhor, tirar algumas peças de roupas. Às vezes nós nos sentimos que elas até mesmo fazem parte de nós. Pessoas que são viciadas em pecados. Pessoas que mentem tanto que já acham que a mentira é verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Às vezes o que há em nós é só ira, raiva. A gente briga com todo mundo. A gente desfaz amizades, a gente desconstrói relacionamentos com tanta facilidade. E o Senhor morreu para a gente ser um só. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a nos despirmos do velho homem. E nos ensina a colocar essa roupa nova que o Senhor nos deu, com tantas coisas boas, agradáveis, mas também difíceis, Senhor. Como é difícil usar a nossa boca para edificar pessoas. Nós somos mais fáceis falar coisas que denigrem, que machucam. Nós temos tanta dificuldade de elogiar, de amparar, de cuidar. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos rápidos para o mal e tão lentos para as coisas boas. Senhor, mas que o nosso coração seja bondoso, que a nossa vida seja ética, que, ó Deus, o nosso dinheiro seja para a Tua glória, o nosso viver para a Tua glória, que a gente não se apegue
a esse mundo vil e as coisas deste mundo, mas que a nossa mente, coração e vida esteja no Senhor. Nós precisamos do teu perdão nessa noite. E precisamos de recomeço, Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos revestir para a glória e louvor do Senhor. É a minha oração por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.